sabe essas piadas pesadas que as pessoas fazem? Tipo, com cadeirante, cego, surdo. O que você acha também? Porque tá envolvido nesse preconceito. Se você quiser, eu até dou uma demonstração, não, né? Eu falo uma que eu escutei esses dias. Se você quiser, e se não for afetar também, lógico. Pode dizer o que você ouviu esses dias. É que, tipo, eu tava vendo. Não sei se você já ouviu falar, o Igor Guimarães que fazia o boneco Josias no Pânico. Daí ele repetiu uma piada que ele fez no Masterchef lá, que eles fizeram paródia. Que era por que a menina caiu do balanço, né? Daí eu fiquei me perguntando. Daí ele falou porque ela não tinha braço. Daí eu comecei a dar risada na hora, só que, tipo, quando eu fui perceber, eu me coloquei no lugar da pessoa que, tipo, não tem os braços. Eu fiquei, caraca, mano, o que eu tô fazendo da minha vida, velho? E o que você acha sobre essas piadas também? Então, Luiz, há um tempo já a gente vem falando, na verdade, as redes sociais, né, vem questionando esse humor ácido, né? Tudo tem limite, tudo tem limite. E é aquilo que eu falei para vocês, né? Para mim, não é meu lugar de fala de eu dizer, nossa, mas essa piada da menina sem braço não me atingiu. Eu nasci com os dois braços. Não é meu lugar de fala, eu tenho que ficar quieta, né? A questão do racismo, ai, mas essa piada aí, ela faz piada com o negro e tal, mas não é tão assim. Eu não sou negra, não é meu lugar de fala, né? Então, se a pessoa que é negra está dizendo que ela se sentiu ofendida, eu tenho que respeitar, né? E tudo tem um limite, tudo tem um limite. Eu acho que a gente já está aí no século XXI, né? Nós temos um desenvolvimento científico e tecnológico sensacional, não tem mais lugar para essas piadas discriminatórias, não tem mais. O ser humano tem competência de criar humor sabendo respeitar o diferente, né? Porque se a gente parar para pensar, se a gente for analisar mesmo, ninguém é igual a ninguém. Então, não faz sentido eu criar piadas, situações e práticas preconceituosas, né? Que seja com quem tem uma etnia diferente da minha, que seja com uma pessoa que tenha nascido desprovida de algum membro, que tenha alguma questão motora, psicológica, cognitiva, questão de religião, gosto musical. Então, assim, não faz mais sentido, sabe? Não cabe mais. Já passou, gente. Esse tipo de piada, esse tipo de comentário ficou lá nos anos 2000, século XXI, nós já estamos em julho de 2021, pelo amor de Deus. A gente tem que ter competência para criar um humor um pouco mais inteligente, né? Um humor mais sagaz. A gente consegue fazer isso. Humor com tantas críticas, né? Não tem necessidade de criar humor em cima da dificuldade de uma pessoa, né? E aí a pessoa pode dizer, pode pensar, né? Mas comigo eu não sou assim, eu não nasci assim. Mas lá na frente eu sempre digo isso, né? Quando algum aluno tenta fazer uma piada, assim, porque infelizmente hoje a gente consegue perceber que esse tipo de comportamento foi reduzido. Mas de vez em quando a gente acaba ainda ouvindo uma coisa ou outra, né? E aí eu digo para essa pessoa, tá, hoje você não tem os dois braços, no caso dessa piada. Aliás, hoje você tem os dois braços, você nasceu perfeitinho. Mas e amanhã? Quem garante que você vai continuar com esses dois braços, né? E no seu futuro, você vai ter um filho. E se o seu filho nasce sem os dois braços, né? E se acontece alguma coisa com a sua mãe perde os dois braços? Então, assim, a gente não tem como garantir que eu nasci assim e eu vou morrer assim. Não tem como eu garantir isso. Então, partimos do pressuposto que somos todos diferentes e que estamos a todo momento sendo modificados. Então, cabe o respeito a todas essas diferenças. E, professora, como posso dizer também? Você, voltando também no bagulho do preconceito sobre orientação sexual.
eu já vi nos séculos passados também na história, eu li alguns livros, que, tipo, alguns da Igreja Católica, não vou citar todos, Igreja Católica, Evangélica, alguns, tinham muito preconceito, apedrejavam pessoas homossexuais, apedrejavam todo tipo, negros, homossexuais e etc. Até hoje, atualmente, tem alguns casos, não vamos discordar. O que você acha também, tipo, dessa presunposição, dessa minoria, que ficam fazendo esses comentários, apedrejando, xingando e etc. Eu estava assistindo o jornal um dia e o rapaz que estava apresentando o jornal, ele disse uma frase que é isso. Feliz ou infelizmente, pessoas que praticam esse tipo de preconceito, de discriminação, são a minoria. Mas pensa numa minoria que dá trabalho e é barulhenta, né? Mas não tem problema, a gente vai continuar aí lutando e combatendo essa minoria. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQI+. É o país, assim, que disparado mata mais a parte dessa população. E é reflexo, sim, de uma sociedade que ela foi construída num sistema tradicional e conservador, né? Mas nós temos relatos, a história não deixa a gente mentir, de grandes pessoas, no caso do Brasil, grandes proprietários de terra na época que recebiam, né, nós tínhamos aí no início as capitanias hereditárias, mas depois foi se fragmentando em diversas vilas, e várias pessoas, assim, nobres, que eram homossexuais, né, que tinham essas práticas homossexuais, mas era casado com uma pessoa de sexo diferente, porque perante a sociedade eu tinha que manter aquela postura hétero, né? Então, assim, é algo que vem se repete, porque foi sendo construída dessa maneira. A igreja, sem dúvida, ela tem uma grande parcela de culpa na disseminação dessa postura conservadora, né? E reforçar esse tipo de postura traz diversas consequências para a nossa sociedade. Porém, nós temos hoje um Papa sensacional, né, que defende, que discursa em prol das minorias. E nós precisamos disso, nós precisamos fazer com que essa população tenha espaço para falar, né? Realmente aqui não é meu lugar de fala, porque eu não faço parte da população LGBTQI+, porém eu estou dentro da luta deles, né? É a mesma coisa. Não basta a gente ser racista, a gente tem que ser antirracista. A gente tem que combater as práticas racistas, as práticas machistas, as práticas homofóbicas, né? Então, o que a gente tem hoje no Brasil, sim, é reflexo do tipo de sociedade que foi sendo construída ao longo dos séculos, porém não é justificativa para continuar se repetindo esse tipo de ação, né? A gente tem que combater. Temos que ser inteligentes o suficiente para combater esse bom combate. Eu acredito que a gente vai conseguir colher frutos positivos dentro da escola. É dentro da escola, com debates saudáveis, que a gente consegue construir uma sociedade mais justa, né? Muito me preocupa, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas na semana passada, tem uns 10 dias, um projeto de lei que foi levado para a Câmara dos Deputados contra a educação sexual nas escolas. As pessoas acham que educação sexual nas escolas é a gente ensinar os alunos a prática do sexo, né? E, gente, cabe aí a aula de biologia, né? Professora de ciências vai conseguir explicar para a gente, mas os seres vivos têm essa prática sexual desde que nasceram. Não é na escola que se aprende isso. Educação sexual na escola é ensinar gênero, é ensinar que nós temos diversas pessoas na nossa sociedade que são diferentes e que cabe a mim respeitá-las. E eu tenho que aprender a conviver com isso, porque eu vou estudar com pessoas de gêneros diferentes. Eu vou entrar no ônibus, o meu motorista pode ser de gênero diferente. Eu vou trabalhar num supermercado em que o meu gerente é de outro gênero,
né? Então, é dentro da escola que se aprende a respeitar essa população, sim. É claro que cabe à família, né? Mas eu penso muito assim, se a família não teve, se o pai, se a mãe dessa criança não teve uma base para conseguir ensinar isso para a criança, alguém vai ter que fazer isso por ela. E aí acaba repassando esse desafio para a escola. Por isso que eu acredito que é na escola onde a gente vai conseguir desconstruir discursos preconceituosos, racistas, e construir uma sociedade mais justa, uma sociedade que respeite mais, que aceite mais, que saiba ouvir, uma sociedade mais empática, uma sociedade que se coloque mais no lugar do outro, que saiba respeitar o diferente, que não é porque você pensa diferente de mim, que você se veste diferente de mim, que você tem uma outra religião diferente da minha, que você está errado, né? Nós temos o direito de sermos o que quisermos, sendo diferentes, sendo iguais, é nosso direito de ser assim, de nos expressarmos dessa maneira. E cabe sim, todo mundo tem que respeitar sim, não tem opção de não respeitar, né? O respeito, ele é obrigatório. Tudo começa pelo respeito, né? Tem aquela propaganda. Tudo começa pelo respeito. E é assim, a gente só consegue construir uma relação saudável na escola, em casa, no trabalho, se a gente se respeitar e respeitar o outro, senão não dá certo. Nossa, professora, eu tô agora tomando uma surra de intelecto pelas suas falas, que eu estou me sentindo mais inteligente pelo que você está falando agora. Muito obrigado mesmo pelo seu discurso. Clara, sua vez. Tem muita gente que fica com um problema... Ai, eu esqueci o nome. Tem muita gente que precisa... psicológico. Depois corta essa parte. Tem muita gente que fica com um problema psicológico, que tem que fazer terapia ou acompanhamento com psicólogo. E não só afeta por fora, mas afeta por dentro da pessoa. E eu queria saber se você faz algum tipo de terapia ou acompanhamento psicológico com algum profissional da saúde mental. Então, Clara, faço acompanhamento com psicólogo e com psiquiatra, não é? Agora, em outubro, vai fazer 2 anos que eu tô fazendo terapia. E, assim, tem mudado bastante várias coisas, vários aspectos na minha vida. Aspectos pessoais, aqui em casa com meu marido, com os meus pais, e profissionais também, né? Eu acho engraçado que, quando eu fui procurar ajuda psicóloga e a psiquiatra, eles falaram assim para mim: eu atendo tanto professor, nossa, como o professor está com problema, né, está com dificuldade, porque ele dá hoje com o aluno não tem como, está muito difícil, os pais não conseguem educar em casa, leva para você, para a escola, para você terminar o serviço. Aí eu olhava assim, mas meu problema não são meus alunos. Não, antes fossem os meus alunos, né? Antes fosse, a gente colocava de castigo, segurava depois do sinal, tirava o intervalo, estava resolvido. Mas meu problema não são meus alunos, né? Eu tenho bastante dificuldade, assim, de lidar com o público mais adulto, né? É uma relação, assim, um pouco mais dificultosa, mas que eu só fui perceber depois que eu somatizei tudo que estava acontecendo comigo e a minha ansiedade, meu transtorno de ansiedade se tornou algo mais grave e físico. Porque até então eu achava que eu estava conseguindo lidar com tudo, né? Então eu sofria de transtorno de ansiedade, era no nível bem elevado, agora já está no nível mais moderado, graças a Deus, e graças à medicina, à psicologia, né? E eu também tenho um pouco de toque, perfeccionismo, né? O toque é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é aquela pessoa que quer tudo certinho e tal. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Na realidade, dizem que a gente faz terapia por aquelas pessoas que deveriam fazer, mas não fazem. Porque a gente acaba ficando doidinha, assim, né? Por conta dessas outras pessoas que convivem com a gente. Mas eu sou totalmente a favor, totalmente adepta à terapia,
a medicação somente sob prescrição e cuidado do psiquiatra. A partir do momento que o profissional da psiquiatria vê que é necessária a utilização de medicamentos, aí você faz a utilização, também não vejo problema nenhum. Tem muita gente que tem preconceito, ai, não vou tomar remédio, ai, não sei o quê, não sou louca, porque gente, para com isso, é qualidade de vida, sabe? Nós não somos autossuficientes, esse é o grande X da questão, né? Nós não somos autossuficientes, a gente não vai conseguir lidar com todos os nossos problemas sozinhos, e tá tudo bem, né? Você não é menos por isso. E buscar ajuda é essencial, você reconhecer a sua fragilidade, dizer, nossa, eu não vou conseguir resolver isso, eu preciso de ajuda, né? E ok, vai ter alguém para te ajudar sim. E isso acontece com todo mundo, mas o problema é que a maioria das pessoas tem preconceito, sim, de reconhecer que tem essa dificuldade, que tem essa fragilidade, e pior ainda, né, de buscar atendimento, de buscar um recurso para poder sanar essas dificuldades. Outro problema que eu vejo também com relação a essas doenças, esses problemas emocionais, psicológicos, é o acesso, né, porque a gente sabe que apesar do SUS estar aí e relutando para conseguir resistir a esse período difícil que a gente está vivendo, ele ainda não consegue dar conta de toda a demanda da população que necessita de um atendimento psicológico. E se você for procurar no particular, também não é um atendimento barato. Tem algumas clínicas, algumas universidades que têm projetos sociais e fazem esse atendimento social voltado para essa população carente que aí não tem condição de pagar por essas terapias, né? Mas ainda é algo bastante caro. Além de ser um tabu falar de tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, é algo que não é acessível à grande parte da população. Então, isso também faz com que a maioria das pessoas deixe de procurar por preconceito e também por falta de dinheiro. Isso, né, não tenho dúvidas disso. Mas eu faço questão de falar para todo mundo. Eu faço terapia, eu tomo remédio, eu sou uma pessoa muito melhor assim, me entendendo, me autoconhecendo, sabe? E eu tô conseguindo lidar muito melhor com os meus problemas, com as minhas dificuldades e com as pessoas, né? Então, assim, gente, tem condição? Busque atendimento. Não tem condição, nós temos o CAPS, né? Que é o Centro de Ajuda Psicossocial do SUS. Converse com o pessoal, converse com o seu professor, com o diretor, com a pedagoga da escola. Não sofra sozinho. Ninguém consegue sofrer sozinho. Ninguém é obrigado a carregar o fardo sozinho, né? A gente consegue distribuir esse fardo de vez em quando. Então, converse, procure ajuda, não sofra calado. E para as outras pessoas, empatia, né? Olhe para o outro, veja se está calado demais, por que está calado demais? Se está falando demais, por que está falando demais? Né? Tem alguma coisa? Então, questione, está tudo bem? Você está precisando de ajuda? Como que você está em casa? Né? Então, cabe a nós essa empatia, esse olhar um pouquinho mais delicado, um pouquinho mais amigo, para essas pessoas que podem estar passando por dificuldade e a gente nem sabe. Professor, então você também é a favor de ter um psicólogo na escola para ajudar alguns alunos que têm esses problemas? Super, super, super. Na realidade, existe uma lei, sim. Eu não vou saber dizer para vocês há quanto tempo essa lei foi promulgada, tá? Mas existe uma lei federal que faz com que haja psicólogos nas escolas públicas. Mas nós estamos aí há alguns anos infringindo essa legislação. Infelizmente, existe uma lei que determina que haja psicólogos nas escolas. Há 2 anos e meio essa lei foi criada, professor, só para complementar aqui. Então, muito bem. Essa lei aí foi criada, foi promulgada, né? Ou seja, ela foi assinada. Acho que cabe aí outro podcast de vocês para a gente discutir como que funcionam os trâmites da criação de projetos de lei. Mas ela foi criada, ela passou pela Câmara dos Deputados 2 vezes, passou pelo Senado 2 vezes, até chegar à presidência da República, que assina, promulga e coloca essa lei em prática, né? Então, não é uma coisinha assim que alguém passou por debaixo dos panos e já assinou, não. Houve debate, foi, né, aprovada diversas vezes, e então a gente sabe da necessidade,
eu super concordo que tinha que ter ali, na nossa escola devia, não, nossa não, nem todas, devia ter um psicólogo e uma enfermeira, tinha que ter, né? E para não sobrecarregar os professores, que a gente acaba sendo psicólogos, enfermeiros, TI, a gente é também eletricista, encanador, né? Isso daí a gente na aula. A gente, com certeza, tinha que ter esse tipo de profissional. Eles estão preparados para lidar com essa demanda, né? Que não é pequena. Tá, como que vai a sua saúde mental durante esse período que a gente está passando? Clara. Eu falo, gente... Aí você complica, né, Clara? Aí você complica. Eu falo, gente, eu vejo assim, algumas coisas nas redes sociais, eu falo, gente, o que vocês estão fazendo? Mas olha só que eu falo, não é possível. Eu falo, não, isso aí não foi. E você está falando isso porque não foi meu aluno. Porque se fosse meu aluno, não ia falar isso, né? Aí é difícil, Clara, porque assim, para quem é ansioso, qualquer situação é gatilho para a gente desencadear uma crise de ansiedade, né? Então, pode ser assim, desde um problema familiar, uma discussão em casa com os meus pais, na escola, algum problema que eu tive com algum professor, até questões políticas mesmo, sabe? Publicações no Facebook, Instagram, enfim, notícias, meu Deus, notícias. Teve uma época, no começo da pandemia, no ano passado, que eu parei de assistir jornal, porque eu não conseguia mais, né? E aí, é claro que a pandemia faz com que tudo se torne muito pior, né? A minha psicóloga que fala, quem não tinha transtorno psicológico passou a ter, e quem tinha teve uma piora, né? Um aumento desse transtorno. Mas eu falo assim, tem algumas... É porque tem muitas coisas que são inadmissíveis, que no século XXI não caberia a gente estar discutindo mais. Por exemplo, o questionamento à vacina e à ciência. Gente, pelo amor de Deus, os caras são cientistas. Faz quantos anos que esse bando de gente está estudando isso? Põe eu lá para criar uma vacina. Gente, eu crio outro Covid-19, mas eu não crio a vacina, né? Não é simples. Se tem a vacina, os caras estão estudando, gente, pelo amor de Deus. Quando foi que a gente foi no posto tomar vacina e alguém perguntou que marca que era a vacina? Nunca. Você chegava lá com o bumbum ou com o bracinho de fora e tomava, né? Agora não, agora nós temos entendedores de vacina, nós temos entendedores de pandemia, nós temos entendedores de infectologia, como eu nunca tinha visto antes. E questionamento, e alguns questionamentos de conteúdos que não cabe a gente discutir. Professora, né? É o famoso taca cloroquina aí que resolve, não é? Tipo isso. Gente, pelo amor de Deus, se nós temos uma agência da vigilância sanitária, que ela tem um monte de profissional capacitado, se a Anvisa, que no caso do Brasil é a Anvisa, disse que tal vacina pode ser aplicada, eu vou ficar questionando, eu vou dizer que eu não vou tomar vacina, sabe? Vou ficar inventando um milhão de histórias e compartilhando fake news a respeito da origem da Covid-19, enfim, ou se negar a utilizar máscara, se negar a respeitar o distanciamento social, sabe? Não ouvir quem realmente trabalha e estuda com isso e ouvir pessoas que, por mais que estejam ali se aparecendo e ocupam posições privilegiadas hoje na nossa sociedade, não têm conhecimento de causa, né? Não é porque eu sou o prefeito de Londrina que eu posso determinar o que é e o que não é bom para combater a Covid. Não é porque eu sou a governadora do Paraná que eu sei. Não, gente, não cabe a mim decidir isso. Porque os profissionais, né, infectologistas, o que a ciência vem dizendo, eu tenho que compartilhar. Sou uma professora de geografia. Não sou eu que vou dizer para vocês, gente, vocês vacinaram? Pode tirar a máscara. Tira todo mundo sem máscara aqui. Eu não posso fazer isso, não cabe a mim. Né? Não cabe, eu sou uma professora de geografia. Se a ciência, se os profissionais da saúde dizem, mesmo vacinado, tem que usar máscara, gente, eu vou usar, nem que eu tenho que colar uma máscara na minha cara, eu nunca mais vou tirar a máscara da minha cara.
É simples, a gente tem que ouvir quem sabe. Questionar, pode ser questionado, mas, gente, um questionamento com noção, né? Tem certas coisas que a gente não precisa questionar, né? A gente tem que acatar e levar aí para a gente conseguir viver melhor, porque senão... Então, assim, Clara, a minha saúde emocional ficou muito, muito fragilizada durante a pandemia, porque eu via coisas inadmissíveis, eu lia mensagens inadmissíveis, eu via comportamentos de pessoas que não condiz com a sociedade do século XXI. A nossa sociedade, gente, em menos de um ano, criou dezenas de vacinas contra a Covid. Isso é sensacional, isso é fantástico. As universidades públicas que estão desenvolvendo, eu vi que a Fiocruz e o Butantan vão produzir o próprio IFA, que é aquele insumo que é utilizado para a produção da vacina. Hoje a gente importa da China. A partir de outubro, se eu não me engano, eles vão produzir o próprio IFA. Gente, isso é sensacional. Em menos de um ano, as nossas universidades públicas estão conseguindo fazer isso. Então, a nossa ciência, ela é fantástica. A nossa tecnologia é sensacional. Cabe a gente apoiar, não é questionar, é apoiar, divulgar e defender esses profissionais. Profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos que estão nos hospitais, né, há mais de um ano e meio. Então, a gente tem que respeitar e defender esses profissionais. Agora, questionar e duvidar, gente, não funciona, não. A famosa idiotice, professora. E também que você falou das pessoas andando sem máscaras aqui, a última pergunta, né? Tá chegando ao fim, infelizmente. Mas, tipo, o que você fazia? As pessoas antigamente, há uns tempos atrás, um ano atrás faziam, que atualmente, tipo, é um absurdo, por exemplo, que você vê na rua, ou até você mesmo comete esses erros ou infrações de vez em quando. Ai, Luiz do céu, eu falo que a pandemia veio mostrar algumas coisas para a gente, alguns comportamentos que a gente tinha, né? E que tá errado, que não é porque tá numa pandemia que a gente tem que se manter certinho depois. Não, gente, tá errado, pelo amor de Deus, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas, por exemplo, no Japão, na época do inverno, antes da pandemia, as pessoas que estavam resfriadas saíam de máscara. Isso antes da pandemia. Então, eu acho que isso é uma prática que isso tem que ficar. Não sei como vai ser aqui no Brasil, né? Eu tenho as minhas dúvidas. Mas eu acho que é assim, pós-pandemia, com a maior parte vacinada, a gente conseguindo controlar a Covid, espero que tenha aí o desenvolvimento de algum medicamento para combater especificamente a Covid, porque hoje não existe tratamento precoce no mundo, não existe, não é cientificamente comprovado, tá? Não tem medicamento que combata a Covid. Então, eu espero que tenha aí, que os cientistas, eles estão trabalhando para que haja, mas, enfim, que algumas práticas a gente possa manter, né? A questão do distanciamento social. Na fila de uma padaria, eu preciso grudar numa pessoa? Na fila do mercado, a pessoa precisa ficar cheirando meu cangote? Precisa. Lavar, higienizar bem as mãos, né? A questão assim, tô resfriada, nossa, hoje eu tenho que dar aula. Eu vou de máscara. Não sei o que é, mas para eu não contaminar o outro, né? Então, eu acho que são algumas práticas que a gente não tinha o hábito, né? O brasileiro ainda mais, mas eu acho que se a gente criar essa consciência, a gente pode levar essas ações para o futuro, assim, que eu acho que é uma questão de qualidade de vida, uma questão de saúde pública, né? E a gente vai evitar aí um monte de outras doenças. Por exemplo, a gente teve aí a vacinação da Covid, está tendo a vacinação contra a Covid e da gripe, né? Quantas pessoas tomaram só da Covid e não vão tomar da gripe? Porque acham que é a mesma coisa. Gente, não é. São vírus totalmente diferentes. Um ano e meio que a Covid começou a se espalhar pelo mundo, ela já tem quantas variações? Pelo amor de Deus, né? Então, se um ano e meio um vírus da Covid se mutou dezenas de vezes, imagine as outras gripes. Então, é uma prática que a gente tem que ter. Está aberta a vacinação da gripe para o público em geral. Vacina. O ano que vem vai ter vacina de novo para a Covid? Provavelmente, porque vai ter que ser algo que a gente vai repetir todo ano, né? Assim como a vacina da gripe. Vacina, agenda lá, vacina. Então, são práticas que a gente vai ter que manter. Se a gente quiser fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade um pouco mais saudável e que não haja novamente um caos na saúde pública, um retorno do número de mortes,
exorbitante, como a gente vem observando aí, apesar da queda, ainda tá num patamar muito elevado, né? Então, são práticas que a gente vai ter que manter, sim, né? E não mata ninguém, não dói, não tira um braço, não deixa você mais pobre, usar uma máscara, manter um distanciamento social, não faz mal para ninguém, né? Por isso, como tratamento precoce, eu recomendo o Zé Gotinha. Oi. É ele mesmo. Exatamente. O Zé Gotinha é incrível. Nossa, fiz parte da minha infância e eu apoio também para adultos. Com certeza. Mas então, infelizmente, professora, muito obrigado pela participação aqui. Nossa, muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado Nós também. amamos fazer com você. Nossa, Eu que agradeço, gente. Me senti lisonjeada com o convite. Chama mais que eu participo. Pode Pode deixar, professora. Você está especialzinha. Então, muito obrigado, professora. Muito obrigado quem está nos assistindo. Muito obrigado a todos. Obrigado, claro, por estar participando. E até a próxima aí. Tchau, tchau. Falou!